Prezados, é muito bom estar aqui com vocês nessa terceira videoaula. Meu nome é Augusto Guilherme e eu sou professor da disciplina Técnicas de Negociação. Na aula passada, nós abordamos alguns tópicos importantes sobre a negociação, como o rapport, os estilos de negociadores, as etapas de uma negociação e outros temas relacionados. Agora vamos iniciar essa videoaula falando de um assunto primordial na negociação, a comunicação. Comunicação é uma palavra derivada do latim comunicare, cujo significado seria tornar comum, partilhar, repartir, associar e trocar opiniões. Notem que todas essas definições demonstram interações entre duas pessoas. E é isso que vemos em uma negociação. O seu processo é caracterizado por interação de mais de uma pessoa que necessita se comunicar, ou seja, necessitam partilhar e repartir. Martinelli, autor importante da área de negociação, já destaca a comunicação como um dos fatores mais importantes do processo de negociação e que, independentemente do tipo de negociação, é fundamental propor mecanismos que estabeleçam a comunicação eficiente, assim estimulando a cooperação entre as partes. Qualquer negociação precisa ter a comunicação como seu eixo central, pois sem comunicação, como negociamos? Concordam? Quando eu falo em comunicação, não estou apenas falando na fala, estou falando da comunicação em todos os sentidos, como sinais corporais, textos, desenhos e diversos outros meios. Vamos supor que eu fui assistir um jogo de futebol. Fico muito animado com meu time ganhando. Grito muito no estádio e perco a fala. Vamos supor ainda que eu tenho que viajar logo em seguida, de ônibus para minha cidade. Deixo de viajar? Não, pois eu consigo me comunicar por outros meios que não sejam a fala. Concordam que os cachorros se comunicam? Nós humanos conseguimos comunicar com eles, por exemplo. Claro que a comunicação não é tão eficaz como a que estamos acostumados, mas eles conseguem perceber muitas vezes quando estamos tristes, alegres, com pressa ou diversas outras situações. Como que eles percebem? Por meio da comunicação, dos nossos sinais corporais, dos nossos gestos, do nosso semblante, do tom da nossa fala e por diversos outros processos. Sobre a comunicação, vamos observar esse slide. Aqui nós temos a frase: se os bois conversassem entre si, ao invés de murmurar, não iriam assim tão facilmente para o matadouro. A frase é de Bertold Brecht, dramaturgo alemão, e serve como uma luva para a espécie humana. Ao contrário dos bois, o homem é capaz de falar de maneira articulada e, mesmo assim, são raros os casos em que se ouve uma frase bem articulada, medida e direta. Temos sempre problemas para nos comunicarmos. Já ouviram falar de profecia autorrealizada? Daqui a pouco conto para vocês o que é. Um dos fatores que mais dificulta o relacionamento interpessoal tem a ver com os problemas de comunicação. Essa é uma barreira que impede a plena integração e a realização pessoal e profissional das pessoas. Cerca de 90% dos problemas das organizações resultam de falhas na comunicação. E esse percentual tende a crescer à medida que as organizações se tornam maiores e mais complexas. Temos um tradicional conselho para os negociadores: ouvir com atenção, independentemente das intenções ou táticas que se pensa seguir, bem como refletir sobre como o outro lado pode ver a situação. É muito importante para a saúde da sua negociação. Fiquem atentos, a comunicação não é apenas falar ou mesmo fazer gestos. Faz parte do processo demonstrar que entendemos o que o outro lado está falando. Isso é muito importante. Vamos imaginar, se alguém da nossa família chega do trabalho estressado e quer se abrir conosco, o que devemos fazer? Ouvir. E não somente fingir que estamos ouvindo, pois aquela pessoa quer que a gente participe da vida dela, pelo menos entendendo o que está acontecendo com ele. E como podemos dar
a certeza para ela que aquela história está sendo importante, demonstrando que estamos ouvindo, é claro. Sobre o processo de comunicação, ele não é tão simples, como vimos. Não é só falar e ouvir, existem diversos outros fatores. Vamos falar um pouco do processo de negociação. Olhe no slide. Essa figura demonstra todo o processo de negociação. Percebam que existem variáveis e etapas muito complexas nesse processo, porém tem itens que temos que observar. Em primeiro lugar, vamos pensar que a negociação é o nosso grande desafio. Então a comunicação não pode ser empecilho, temos que dominar todo o processo. Em primeiro lugar, temos o emissor, que é quem envia a mensagem. Pode ser um indivíduo ou um grupo, uma empresa, um governo, dentre outros. Quem recebe essa mensagem é o receptor ou o destinatário. A mensagem é o objeto da comunicação. Ela é constituída pelo conteúdo das informações transmitidas. Sobre o canal de comunicação, podemos dizer que é a via de circulação das mensagens. É através do canal que a mensagem será transmitida. Ele é definido de modo geral pelos meios empregados pelo emissor, a fim de garantir o encaminhamento da sua mensagem para o receptor. Quais exemplos de canais de comunicação nós temos? Hoje em dia, o WhatsApp é um bastante utilizado. Eu mesmo me comunico com vocês por um portal na internet e por videoaulas. Esses são os nossos canais. A codificação é um conjunto de signos e de regras de combinação desses signos. O emissor utiliza-se dele para elaborar a sua mensagem. O receptor identificará esses sistemas de signos, no nosso caso, a língua portuguesa, e se seu repertório for semelhante ao destinador, ele vai entender. Outro exemplo de código e de signo é o Morse. Lembram? Em filmes, vemos eles utilizando, e é um que eles ficam clicando em um aparelhinho, e dependendo da combinação de marteladas, eles vão formando as frases. Só entende quem sabe decifrar esse código, ou seja, quem consegue decodificá-lo. Temos um item importante agora, o ruído, que é tudo aquilo que afeta em diferentes graus a transmissão da mensagem, que pode ser pouca atenção do receptor, erros de codificação, voz muito baixa ou encoberta por uma música e diversos outros fatores. O termo ruído não se refere somente à perturbação sonora, aplica-se também à comunicação visual. Erros de digitação ou uma mancha numa tela são ruídos. Se, por exemplo, eu sair do enquadramento daqui, é um ruído. Se eu falar baixo aqui, outro ruído. Tudo que pode atrapalhar a nossa comunicação é considerado ruído. Por falar em ruído, eu tenho outro slide para mostrar para vocês como um ruído interfere numa negociação. Olhem esse desenho. Notem como ele é prejudicial, o ruído. Vou explicar. O chefe fala, Zé, quero o número deste pedido. O cara que está no corredor entende, despedido? Mais à frente, o funcionário que estava tomando água grita, o Zé? O outro que estava do outro lado pergunta, o quê? O seu colega no final do corredor já afirma, o Zé está despedido. Um fica em dúvidas, o outro pensa alto, eu também? O que está mais à frente já deduz, o Zé e o Tadeu estão despedidos. E no final da sala passa um funcionário correndo gritando, nós todos vamos ser despedidos. Viu como a comunicação, ou seja, a boa comunicação é importante? Lembra o que mais atrás eu falei para vocês sobre a profecia autorrealizável, que falei que ia falar posteriormente? Ela tem muito a ver com a má comunicação. Primeiro vou falar sobre a sua definição. Profecia autorrealizável é o processo no qual uma pessoa, ao acreditar na possibilidade da ocorrência de determinados eventos, contribui para que, de fato, eles ocorram sem perceber a sua participação. Por exemplo, uma pessoa que acredita que um certo colega de trabalho não gosta dela, inclusive deseja excluí-la das atividades de lazer pós-horário comercial, poderá agir da forma, de uma certa forma, e se fechar ou ser agressiva com esse colega. E fará isso como forma de defesa de algo que ela imagina que já está ocorrendo. Ou seja, ela imagina que
já está sendo rejeitada por tal colega. O que essa pessoa não percebe é que os seus comportamentos agressivos poderão fazer com que este colega se antipatize e, por fim, realmente acabe não a convidando para as atividades extra-trabalho, as quais ela tanto deseja participar. Isso é uma profecia autorrealizável. O que tem a ver com comunicação? Tudo, pois uma boa comunicação existe justamente para evitar essas interpretações errôneas que acontecem entre as pessoas. Saindo um pouco mais do tema de comunicação, eu gostaria de falar um pouco sobre o processo de negociação e os seus resultados. Lembro que uma boa negociação é quando os dois lados saem satisfeitos, não é isso? Ou seja, quando temos a negociação ganha-ganha, que é uma negociação que os nossos resultados são atendidos e criamos um grande relacionamento com o nosso oponente, que na verdade seria mais um parceiro. Lembro que não podemos eliminar qualquer chance de voltarmos a negociar com ele. Temos que manter as portas sempre abertas para um relacionamento futuro. Ainda mais hoje em dia, que as empresas dão muito valor à manutenção dos clientes, pois conquistar novos clientes no mercado não é tão fácil hoje em dia. Pois bem, tendo isso em vista, às vezes saímos frustrados de várias negociações. Mas temos que lembrar que sempre estamos em um processo de melhora e que muitas vezes não existia a possibilidade de conseguirmos um resultado mais satisfatório, pois os interesses não eram coincidentes e eles nem sempre são coincidentes. Temos que saber lidar com as frustrações, transformando cada negociação em uma experiência, um aprendizado. Mas temos que lembrar que para termos alguns objetivos nossos atendidos, temos que abrir mão de outros, pois a negociação é uma via de mão duplas, né? Temos que receber, né, para termos o que dar também. Quando compramos um tênis, não pagamos um valor por ele? Esse valor muitas vezes não é alto? Temos que ter em mente que a negociação nunca vai nos satisfazer 100% se não pensarmos, ou seja, não lembrarmos que o outro lado também tem que obter bons resultados. A partir do momento que eu observo essa condição, eu vou saber lidar melhor com os meus resultados nesse processo. Vamos focar agora em motivação, pois dependemos dela para realizar uma boa negociação. Lembra que eu falei das variáveis de negociação e dentro delas temos os poderes? E os poderes se dividem em dois tipos. E nessa divisão encontramos o poder pessoal. A motivação é um poder pessoal. Uma pessoa motivada move montanhas. É ou não é? Eu tenho 35 anos, lembro que antigamente todo mundo falava em QI. Vocês lembram? Que é coeficiente de inteligência. Se o cara fizesse um teste e desse alto o resultado, ele era perfeito para tudo o que ele quisesse. Depois de alguns anos, as pessoas começaram a falar de QE, que é coeficiente emocional. Então já mudou a fala. Não adianta a pessoa ter inteligência se ela não sabe trabalhar com ela. Não tem um lado emocional adaptado para superar, né, diversas situações ou adversidades. Hoje em dia, a gente começa a ouvir falar sobre QA. Vocês conhecem o que é QA? QA é o coeficiente de atitude, ou seja, a pessoa querer fazer, pois não adianta nada você ter o QI, ter o QE, se você não quer, né, ou não queira, né, executar. E este QA está ligado diretamente com a motivação. Assista um vídeo da seleção da Heineken, que está na nossa sala. O seu tutor, ele vai orientar, né? E depois eu continuo falando com vocês. Sobre o vídeo, ele é interessante, não é? Notaram que a motivação da pessoa que fez toda a diferença na contratação? As empresas hoje em dia querem contratar quem quer fazer. Quem é motivado, quem sai do lugar e busca algo. Da mesma forma é a negociação. Nela é necessário alguém que lute por bons resultados, que utilize as técnicas e estratégias, que respeite seu adversário sem deixar de focar no problema. O escritor Júlio utiliza uma palavra composta de iniciais, ou seja, um acrônico, que chama PIC,
que são características que uma pessoa motivada deve ter. São elas: paixão. Sem paixão não há solução. É indicado sentir paixão pelo que faz. Os grandes negociadores não se interessam apenas pelas comissões e reconhecimentos, mas por todos os passos intermediários. O relacionamento pode surgir entre eles, a satisfação da outra parte, a parceria que poderá ser estabelecida. Apaixone-se pelo produto, pelo negócio. Iniciativa. Quando falamos de iniciativa em negociação, isso significa que o negociador tem que antever novas soluções e pacotes de benefícios ao cliente. Antes que eles peçam por isso, estude novas abordagens. Questionamento. Questione-se sempre. É importante ter senso crítico com relação a si mesmo. Mesmo que você seja um sucesso, questione. É o passo número 1 para adaptar-se às mudanças a tempo e para o seu desenvolvimento pessoal. Urgência. Aqui vale aquele ditado popular: não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Sentido de urgência é aquele referente às pessoas que sentem uma espécie de eletricidade, de ansiedade para realizar as coisas. Não cedam ao comodismo, não desistam facilmente, não adiem, o que pode ser antecipado. Entusiasmo. Você tem entusiasmo quando tem convicção pessoal e encantamento com o que faz. As pessoas entusiasmadas contagiam as outras, criam um ambiente favorável. Nunca finja entusiasmo. Portanto, se tivermos todas essas características, seremos negociadores motivados. E isso é importante para o processo de negociação, pois temos que sempre utilizar nossos poderes pessoais e a motivação talvez seja o mais forte dentre eles, ou mesmo o alicerce dos demais, pois sem ele você não consegue executar os outros. Falamos sobre motivação. Vamos brincar de montanha-russa. Ao mesmo tempo que temos que ficar motivados, temos que evitar o estresse. A primeira coisa que quero fazer é definir o que é estresse. Ele pode ser caracterizado por sensações de medo, desconforto, preocupação, irritação, frustração, indignação, nervosismo e pode ser motivado por diversos fatores distintos. Vamos sempre lembrar que o estresse que estamos discutindo vem de uma negociação. Temos que observar que uma negociação pode gerar estresse na pessoa, pois são pontos de vista diferentes, é um processo complexo, apesar de não ser difícil, onde vários fatores influenciam o sucesso. Um jogo psicológico é bem utilizado, portanto, estamos em um ambiente que a mente humana é muito trabalhada. Vanderlei nos ensina que o estresse pode afetar as funções cerebrais, provocar sensações difusas de dor, sentimentos de fadiga e exaustão, falta de sono, superatividade, úlcera, infartos, tromboses e outros males. Então, temos que ficar atentos ao estresse na negociação, pois esse estado pode prejudicar muito os nossos resultados. Existem diversos mecanismos físicos e psicológicos que podemos utilizar para amenizar o estresse ou mesmo eliminá-lo. Como a negociação é um processo, temos que tentar diminuir qualquer fator que pode prejudicá-la. E um deles é o estresse que estamos falando. Por falar em eliminar fatores que podem nos prejudicar em uma negociação, Vanderlei cita algumas táticas empregadas na superação de obstáculos e impasses numa negociação, que são: clarificação de percepção. Às vezes, nossos atos são percebidos de forma distinta daquilo que queremos. Um gesto de boa vontade pode ser entendido como uma jogada, um elogio como uma ofensa, uma forma de manipulação. Ou então, sem percebermos, nossa proposta contém elementos que o outro lado considera desleais. Eliminação de distorções na comunicação. Os problemas de percepção e de comunicação são mais frequentes do que a gente se imagina. Pessoas que estão legitimamente tentando uma negociação de cooperação podem entrar em conflito devido a esses dois fatores. Um exemplo disso são as reuniões em que os dois lados brigam, tornando o clima bastante desgastante emocionalmente,
e depois de muito tempo chegam à conclusão de que estavam falando a mesma coisa. Alternativas. É quando pensamos em melhorar os benefícios, encontrar alternativas para o acordo, como o pagamento a prazo. Fazer projetos alternativos, como no caso de uma negociação entre um arquiteto e um consultor intransigente, né, com relação ao pagamento máximo. O arquiteto resolveu o problema apresentando projetos mais baratos, mas que lhe eram mais rentáveis. Há quem prefira apresentar várias alternativas piores. Para o outro lado, né, ele acaba concluindo que a alternativa rejeitada era bem melhor do que as propostas anteriormente. Outros, com base nas objeções, encontram, de forma criativa, alternativas novas e superiores, que não haviam pensado anteriormente. Portanto, os impasses podem ter resultados benéficos. Interromper a negociação para uma pausa. Às vezes, conflitos que pareciam insolúveis cessam depois de um bom descanso. Passar para assuntos não conflitantes. A solução de pontos de vista, né, não conflitantes pode melhorar o relacionamento e permitir que os pontos conflitantes, né, posteriormente, sejam tratados com amplitude, né, com atitude de cooperação. Fazer um resumo do avanço obtido, enfatizando as concordâncias anteriores. O progresso obtido pode gerar sentimentos de identificação e boa vontade para encontrar novas soluções. Mediador. Uma terceira pessoa, neutra, ajuda os dois lados a resolver o problema. Existem duas técnicas que podem ser bastante úteis. Uma é a técnica do texto único, em que o mediador inicialmente consulta os dois lados para conhecer os critérios e os pontos que se consideram importantes no acordo. Depois elabora um texto, né, provisório, que é submetido aos dois lados, para críticas e sugestões. Com base nessas críticas e sugestões, faz um novo texto, e assim sucessivamente, até se encontrar um texto que seja aceito pelos dois lados. Inversão de papéis. Separadamente, o mediador coloca cada um dos dois lados para viver o papel do outro e responder a pergunta: o que você faria se estivesse nessa situação? Isso gera uma grande compreensão do que o outro está fazendo. Passar para um nível superior. Às vezes, a solução é passar a negociação para níveis superiores aos dos negociadores, pois um nível de autoridade mais elevado tem mais possibilidade de solução. Mudar algum membro da equipe. O desgaste emocional chega a tal ponto que acontece o que denominamos antagonismo visceral. A única saída é mudar um membro da equipe. Deve ser ressaltado que há quem coloque um agente provocador na equipe usando uma tática semelhante à do mocinho bandido. Lembra? Humor. Humor pode ser uma boa saída, mas se as piadas contiverem preconceitos raciais, religiosos ou machismo, se transformarão em verdadeiros desastres. Clarificação de objeções. Consiste em transformar uma objeção numa pergunta que demande uma resposta que pode ser prontamente contornada. Por exemplo, se alguém diz que o preço de um produto é muito alto, a pergunta não deve ser se o outro está achando o produto muito caro, mas sim se ele já ponderou todos os benefícios desse diferencial de preços. É verdade que essa pergunta só pode ser feita depois de descobrir uma série de necessidades e desejos que esse diferencial de preço atende. Saída honrosa. Esse é um ponto importante. É preciso pensar que todo negociador tem um eleitorado e nenhum negociador admite fazer um papel que o deixe mal com esse eleitorado. Então é melhor sair da negociação sem ter problemas. Apresentar provas, mostrar que se está falando a verdade, com base em evidências, evidências físicas. Pode ajudar a superar conflitos que têm origem do ceticismo de um dos negociadores. Tempo de aceitação. Dar tempo para que o outro assimile todos os aspectos de uma proposta. Encarar as agressões pessoais como tentativas de solucionar o problema. Responder às agressões com fatos, mas sempre lembrar que se você está tentando alguma manobra para sair do impasse
e não está conseguindo, é necessário mudar. Não insistir na mesma tática. Em alguns casos, é necessário responder a uma agressão com outra agressão. Alguns negociadores agridem para intimidar, e só quando recebem o mesmo tratamento, posicionam-se de maneira mais adequada. Mas lembro que existem táticas que vão de encontro a essa sugerida. E com isso, encerramos os assuntos na nossa terceira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. Não se esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto é só. Bons estudos e até a próxima, pessoal!